Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou Kleber Oliveira. E eu sou Verônica. Seja muito bem-vindo. Você está em mais uma transmissão da página desperta-te.br pelo Facebook. Nós estamos muito felizes de estar aqui depois de todo esse tempo, com muita saudade, e é muito bom estar aqui e poder ter você na nossa companhia. Quem está com a gente? Pessoal, eu também tava com saudade, né? Meu esposo tava todo mundo com saudade. Até a Monique falou hoje, já estava com saudade já das lives. Monique já tá aqui com a gente. Então, boa noite, Monique. Luciene Souza tá com a gente. Boa Boa noite, noite, Luciene. Luciene. Seja Simone bem-vinda. Guimarães, boa noite. Boa noite, Simone. Cláudia Oliveira, boa Boa noite, noite. mãe. Verônica, boa Boa noite, noite. Verônica. Seja bem-vinda. Ana Lúcia Martins, boa noite. Boa noite. Rita de Fátima, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rita. Raquel Pinheiro, boa noite. Boa noite, Raquel. Creidimar Machado, boa noite. Cleide, seja bem-vinda. Sabrina Ribeiro, boa noite. Boa noite, Sabrina. Cidinha Amaral, boa noite. Cidinha. Jéssica Nascimento. Boa noite, Jéssica. Monique Ribeiro, né, que eu já Jéssica falei. Sim. Ana Cláudia Santos, boa noite, Ana Cláudia, seja seja bem-vinda. Soninha, boa noite, Soninha. Saudade, Soninha. Tempão que eu te vejo, Isso aí, Soninha. boa noite, Soninha. Rosileila Eugênio, boa noite. Boa noite, Rosileila. Seja bem-vinda de volta. Tava sumida aí. Seja Cadê as bem-vinda. crianças, Rosileila? Tá passeando. Isso aí. Em breve eles vão vir aqui. Soninha colocou saudade de vocês. Sinto falta de estar com vocês. Vamos chamar a Soninha de novo quando tiver 1000 inscritos, hein, esposa? A Soninha e todo mundo que foi inscrito no canal. Nós estamos preparando um evento, nós estamos preparando uma comemoração de 1000 inscritos e faltam, sabe quantas pessoas? 370 pessoas. Nós estamos próximos, muito próximos, desse número de 1000 inscritos. Então eu vou falar a mesma coisa que eu falei na rádio Elohim. Você que está aí nos assistindo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Entra lá, desperta-te e se inscreva e ativa o sininho. Que isso vai fazer muita diferença pra gente. Por quê? É mais um inscrito, mais um para uma pessoa que a gente ganha para Jesus, né? Porque você vai ouvir a palavra do Senhor toda terça-feira com vídeo 7 horas da manhã. Tem vídeo novo lá no canal. Então, seria muito legal que você, já que você não é inscrito, se inscrever, tá bom? E ativa o sininho, que toda terça-feira, 7 horas, vai entrar lá a notificação para você. Isso aí. Então, tá e bom? O link está fixado no primeiro comentário aí dessa transmissão. Tem o link aí para o canal, é só você clicar e você vai ser redirecionado para o canal lá do YouTube. Você se inscreve e volta para cá para participar com a gente da live. Você pode ajudar mais pessoas a chegarem até aqui. Como tem muito tempo que a gente não faz transmissão, pode ser que tem gente aí que não sabe que a gente está ao vivo. Então você pode pegar o link dessa transmissão, enviar pelo WhatsApp, postar no seu status, no seu story. Você pode enviar pelo Messenger, você pode enviar pelo Direct, você pode enviar pelo Telegram, pelo WhatsApp, por tudo quanto é lugar aí, compartilhando esse link, fazendo com que mais pessoas venham participar com a gente dessa live. Hoje nós vamos fazer uma live assim um pouco mais técnica, digamos assim. Hoje a gente vai fazer uma live. O tema da nossa live é a Bíblia e as suas diferentes versões. Você tem Bíblia aí na sua casa? Então pega a Bíblia aí que você tem na sua casa, qualquer uma, pega, e você vai olhar aqui, ó, quer ver? Ó, você vai abrir a sua Bíblia, essa aqui não, que ela tem uma outra coisa aqui. Você vai olhar aqui, ó. E essa aqui, ó, é a Bíblia King James 1611. Isso é a versão dessa Bíblia aqui. A Verônica está com uma Bíblia aqui com ela, que é a nova tradução na linguagem de hoje. E aí você deve ter na sua casa, por exemplo, uma Almeida Revista e Corrigida, uma Almeida Atualizada. O que isso significa?
A gente ouve muito dizer que a Bíblia foi adulterada, que a Bíblia foi alterada com o passar do tempo por pessoas mal intencionadas, pessoas que queriam obter vantagem própria ou queriam favorecer um determinado grupo religioso ou uma determinada parcela da sociedade. Né? E será mesmo que a Bíblia é adulterada? Será mesmo que a Bíblia foi modificada com o passar do tempo para enganar as pessoas, para poder alguém tirar proveito próprio ou com o objetivo de favorecer alguém? O que significa, né, quando a gente ouve assim, as pessoas dizerem na versão Almeida Revista e Corrigida, a palavra de Deus diz assim: na nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia diz assim no capítulo tal, versículo tal. O que isso significa? O que são essas versões da Bíblia? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. A Bíblia foi adulterada com o passar do tempo? Existem provas que corroboram para essa ideia de que a Bíblia foi adulterada? Existem provas que refutam essa ideia e que provam que a Bíblia não foi adulterada? E o que significa dizer que a minha Bíblia é versão isso ou aquilo? É sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Né? É um vídeo menos devocional, digamos assim, mais técnico, mas no final a gente tem uma conclusão devocional acerca da palavra de Deus, da importância de lermos e meditarmos na palavra de Deus constantemente, diariamente, se possível. Pessoal, então, quem pegou a Bíblia aí, deu uma olhadinha e já colocou aí pra gente nos comentários qual é a versão da Bíblia que tem em casa? Ninguém ainda? Não colocou, não. Pega aí a Bíblia que você tem em casa e coloca aqui nos comentários. Quem tiver mais de uma. Aqui atrás de mim, ó, a gente tem a Bíblia de Jerusalém, a gente tem uma nova versão internacional, a gente tem uma mensagem, a gente tem a Bíblia King James 1611, a gente tem a Almeida Revista Corrigida, né? A gente tem uma coleção de Bíblias aqui em casa, né? Porque é necessário a gente ter várias versões para a gente ir comparando na hora de preparar a mensagem, na hora de preparar as nossas pregações, e aí a gente precisa comparar, buscar o melhor entendimento. Às vezes a gente não compreende direito o texto, então a gente precisa buscar aqui, buscar ali para tentar compreender melhor qual versão fala melhor com a gente compreende melhor. Às vezes a gente tem um entendimento, e aí quando a gente vai ler em outra versão, a gente pensa, poxa, entendi errado, não era isso que o texto queria dizer. Soninha colocou, esposo, Revista Almeida e Corrigida. Almeida Revista Corrigida. E ela tem também a King James, igualzinha essa aqui, ó. Isso aí. Ela tem uma King James igual essa aqui. Né, que... Gente, meu esposo falando ali de preparar pregações. Mês passado, gente. Esse mês, né, ainda, esse né? mês. Outubro. O Samuca, olha, passeou, hein? Graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor. O Samuca foi em várias igrejas, né? Quem acompanha lá os pertos da página, né? Viu lá, né? Que meu esposo colocou onde a gente foi. Dia 5 a gente vai estar em outro local. Aí eu não te conto, pessoal. A gente chegou numa igreja. Quem ia dar a palavra lá? Quem ia ministrar? Era a administração da noite. Era administração para toda a igreja. O Granga pensou que era o só culto infantil, crianças, né, num lugar à parte, mas não, era no salão principal da igreja, para toda a igreja. Gente, eu quase morri. Administração da noite. Eu quase morri. Eu falei assim, esposa, eu vou passar mal. Eu vou passar mal, você me leva para o hospital e vai ficar tudo bem. Gente, eu fiquei muito nervosa, mas para a honra e glória do Senhor, eu orei, o Senhor me acalmou, eu descansei no Senhor e deu tudo certo, ficou maravilhoso. A Samira, depois que nos convidou, né? Ela agradeceu, falou que gostou muito. A igreja, depois o pessoal vieram, né? Dar os parabéns, falou que é assim mesmo e ficou tudo bem. E lá na Assembleia também, né, esposa? Isso, na Assembleia. Chegamos lá também. Pastor José Mauro aqui na Vila Operária. A administração era comigo e com o Samuca, gente. Olha, mas foi muito bom. Mas confesso
que eu fiquei muito nervosa, né? Eu tremia, gente. Mas eu acho que humildade é tudo, né? Eu cheguei, expliquei, falei que eu não tinha, né, igual meu esposo, ele tem mais facilidade, né, de expor, de falar, eu não tenho tanto, mas foi tudo perfeito, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Isso aí. Vamos falar de novidade? Falar de novidade. Eu ia começar falando, quando ele fosse falar de Bíblia, eu ia pegar e falar. Ó, mas vou deixar para ele. Vocês já conhecem as camisas Despert, né? Despert tem camisas, o Despert tem Chaveiros. Cadê o chaveiro? Vamos mostrar o chaveiro? Mostra esse fé, gratidão e alegria. Isso. Ó, fé, gratidão e alegria. Fé, gratidão e alegria, gente. É lindo isso aqui. Olha esse chaveiro. Olha, pô, você bota lá que eu nunca consigo botar certo. Olha que lindo, gente. Ó. Fé, muito lindo. Gratidão e alegria. O logo Despert aqui no verso. É um chaveiro em metal, né, e um chaveiro resinado, à prova d'água, para você colocar aí na sua chave da moto, na sua chave do carro, na sua chave de casa, para você prender na mochila, para você presentear, né? Então, são vários modelos, tanto o modelo mesmo do chaveiro, né? Tem o redondinho, tem o retangular e tem um outro mais retangularzinho ainda, né? E vai na embalagem bonitinha, tá, pessoal? Vai embaladinho. Embaladinho, bonitinho. Esse aqui, ó, em tudo dai graças. Ele é quadradinho, olha. Olha que bonitinho. Esse aqui também, ó. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muito bonito também. E esse aqui, eu amo esse coisa. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede a de rubis. Eu amo esse versículo. É Provérbios 12, 4. Eu amo esse versículo, gente. Direitinho aí? Dá pra ver? Muito show. Tem vários modelos. Tá, chaveirinho. Você nos abençoa, presenteia alguém, né, e abençoa a vida de alguém, porque todos os chaveirinhos são com uma temática evangelística para você levar a palavra de Deus para quem você está abençoando. Como eu já falei, a gente tem as camisas, que também tem essa temática evangelística, camisas 100% algodão, 31 fios premium, são camisas fresquinhas, são camisas duráveis, de qualidade, cores vivas, né? Tem a tradicional, tem a baby look, pessoal. Isso aí, tradicional, a baby look, e sempre com versículos bíblicos, frases com uma temática bíblica, com uma estampa bíblica, para você levar a palavra de Deus por onde você passar, né? E a Cimarley, nossa vizinha, esses dias aí comprou bastante com a gente. Bastante chaveiro. Colocou chaveiro em todas as chaves da casa. Isso aí, comprou um chaveiro para cada chave da casa, assim, colocou chaveiro pela casa toda. O esposo dela acabou de entrar, Luiz Cláudio Beiral Cordeiro. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Cimarley também, que está aí com a gente. Tá, então se todo mundo já sabe que a gente vende camisa, que a gente vende chaveiro, qual é a novidade? A novidade são as Bíblias. Desperta-te. Olha aí. Olha que show, gente. Eu fico emocionada porque eu sou chorona. Ó, aqui nós temos duas Bíblias, né? Essa aqui, ó, Jesus, Leão de Judá. Muito show, né, gente? A lombada aqui, Bíblia Sagrada, Almeida, revista e atualizada. E aqui atrás, o logo Desperte. Ó. Aqui, a folha de rosto. Desperta-te. Perdão. As informações, né, acerca da Bíblia, qual a versão, feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, né, uma Bíblia preparada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui, atrás aqui, ó, a missão do Ministério Desperte, a missão da Sociedade Bíblica, o que é a Bíblia Almeida Revista Corrigida, né? E, né, aqui na contracapa, os
os contatos do nosso ministério, onde você encontra Sim. o Desperte para você seguir, para você curtir, para você acompanhar o nosso ministério. Ó, então aqui a Bíblia Desperta-te, Jesus, Leão de Judá. E a Verônica tá com a queridinha da galera, né, que é a Bíblia Desperte, é a Bíblia que a gente mais vendeu nos últimos dias aí, a partir do lançamento da Bíblia Desperte. Então nós temos aqui, ó, se a gente abrir ela aqui, ó, ela tem um despertador. Como diz Eliabe, é lógico. Aqui, na lombada, o símbolo do Ministério Desperta-te, né? Na mesma versão, Almeida Revista Atualizada. E aqui, a divisa, né, do nosso ministério. E diz assim: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. No verso dela está assim, também um dizer bíblico: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Né? Falando de tempo, tem um reloginho aqui, né? O Ministério Desperta-te e tal, tudo a ver. Mesma coisa aqui por dentro, né? A folha de rosto aqui com o símbolo Desperta-te, falando da versão da Bíblia. Aqui também as informações aqui sobre a missão do Ministério Desperta-te. E adquirindo essa Bíblia com um preço promocional de lançamento. A gente não sabe até quando a gente vai conseguir manter esse preço, mas é um preço para comprar, e tem gente comprando 2 Bíblias com a gente de vez aí para presentear, para... A primeira pessoa que comprou, que adquiriu as Bíblias, foi a minha amiga de serviço lá, a Ana Celi, e ela comprou 2 para poder presentear, né? Então, ó, você compra, abençoa o canal, né? Leva a palavra mais importante, a palavra do Senhor, que é o mais importante, e abençoa a vida de uma outra pessoa, né? Que às vezes pode não ser convertida, e você presenteia, a pessoa vai ler, né? Certamente vai ler e vai se aproximar do Senhor, não é? Isso é muito gratificante, né? Sim. E por que eu fico emocionada? Porque é uma conquista a mais do Desperta-te, né? Sim. E isso me deixa muito feliz. E quando eu fui mostrar uma amiga, eu nem esperava essa assim. Eu fui mostrar aqui, ó, a Bíblia que agora Desperta-te. E ela pegou e falou assim: Verônica, mas que legal, Verônica, parabéns. Que Jesus continue abençoando vocês. E o canal tá crescendo. Aí eu comecei chorando, ela nem viu, mas eu fiquei muito emocionada, cheguei, na mesma hora eu mandei um áudio, né, pra você, mandei um áudio e eu fiquei muito feliz. E isso é para a honra e glória do Senhor. E até essa semana até expliquei, a pessoa até perguntou, vocês ganham no canal? Não, a gente não ganha, mas o objetivo também maior não é, né, o dinheiro, mas a gente leva o Samuca, né, nos lugares que nos convidam, a gente não cobra, e a gente precisa, né, de equipamentos, né? Então, isso é para a obra do Senhor. Então, a gente vendeu essa semana as Bíblias e a gente fica muito feliz por cada encomenda, né? Isso aí. Você pode adquirir a sua também. Essa aqui, na versão Almeida, revista e atualizada. Nesse tamanho aqui, né, nós temos só na versão Almeida, revista atualizada. Tem um tamanho um pouco maior, que é um tamanho médio, né? E você pode ter na versão Almeida, revista atualizada, Almeida, revista corrigida e também na nova tradução na linguagem de hoje. E nós temos a versão maior, né? Que mede 21 por 13,5, né? Que é o tamanho normal de Bíblia aí, que você pode encontrar na nova tradução na linguagem de hoje. Uma linguagem mais contemporânea, uma linguagem mais fácil, de mais fácil Soninha compreensão. falou que já está esperando dela, a Soninha está esperando, né, o tamanho maior. 21 por 14, que é o tamanho padrão, né, de Bíblia. O tamanho dessa aqui, por exemplo, está aqui comigo. Ó. Essa aqui não é do Ministério Desperta, né, mas é só a título assim, de tamanho. Né, e essa aqui,
com preço promocional de lançamento, está saindo a R$ 15,90. Preço normal, né, para uma Bíblia dessa aí seria em torno de R$ 24,00, né, depois que acabar esse lote nosso promocional de lançamento. Provavelmente a gente não vai conseguir manter esse preço. Então, aproveite, corre. Tem bastante, mas uma hora acaba e aí você pode ficar sem a sua ou ter que pagar mais caro para adquirir uma Já Bíblia. encomenda aquela pessoa que você lembrou agora e que você sentiu o desejo de estar abençoando ela com a palavra do Senhor, porque você acha que ela está precisando de uma palavra, e aqui a gente acha todas as respostas, né? Então, essa pessoa que você pensou agora, compra umazinha, não é caro, e abençoa a vida dela. Encomenda antes, tá? Porque a gente precisa de um diazinho, né? E a gente tem... Idade, Natal, outros, tá chegando o Natal. A gente tem outros 3 modelos de capa, né? A gente tem essas duas aqui que a gente pegou, separou para mostrar. A gente tem um modelo igual a essa aqui, só que o fundo é branco e o desenho é preto. É o mesmo desenho, a mesma estampa, mas lembra aqueles quadros brancos, né? Esse aqui lembra um desenho a giz num quadro negro, aquela outra lembra aquele desenho, a caneta naquele quadro branco, não tem? É o fundo branco e o desenho preto. E na próxima live a gente vai trazer... Eu amei, pessoal. Quem gostou? Vai trazer... Quem gostou, coloca aí. Eu amei. E quem tiver interesse, pode perguntar a gente também, mandar um zap, e a gente manda outras... os outros modelos de capa, a gente... Tem um que é uma rosa, né, esposa? Isso, é linda. Tem uma feminina, ela tem um fundo assim, rosé, né? E com uma rosa estilizada, assim, Sim. no estilo stencil, né, também aqui. É muito linda também. Tem uma outra também, né? A gente tem uma outra Bíblia, que é um outro modelo de leão, que é também assim, nesse modelo stencil, assim, que é um leão preto no fundo acinzentado. Isso. Né? Eu gostei, assim, particularmente, assim, essa aqui eu amei. Mas a da rosa também é linda. Todas são lindas. Essa aqui, ai. Ó, é difícil. Então, compra uma de cada. Isso aí. Essa aqui tá linda também. Ai. Todas estão lindas. Bom, pessoal, falando em Bíblia... Sua irmã colocou que a dela é Almeida Revista e Corrigida e Nova Tradução em Linguagem de Hoje. Então, a Cleide tem 2 Bíblias lá. Sim. Falando em Bíblia, será que aquela frase que a gente costuma ouvir aí, as pessoas costumam dizer que a Bíblia foi adulterada com o passar do tempo, pessoas mal intencionadas a fim de angariar algum benefício próprio, manipulou a Bíblia, adulterou a Bíblia, ou para favorecer a si mesma, ou para favorecer um determinado grupo religioso, ou para favorecer uma parcela da sociedade? Será que a Bíblia foi adulterada com o passar do tempo? E quando a gente escuta assim a pessoa dizendo, na versão Almeida Revista e Corrigida diz assim, assim, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia diz assim e assim. O que são essas versões da Bíblia? Né? E será que existem provas de que a Bíblia foi adulterada ou existem provas que refutam a ideia de que a Bíblia foi adulterada? É sobre isso que nós vamos falar nessa live, durante essa transmissão, a partir de agora e a partir do tema a Bíblia e as suas diferentes versões. É sobre esse assunto que nós queremos falar com você nessa noite. Um vídeo um pouco mais técnico, digamos assim, um vídeo que fala um pouco sobre o que é a Bíblia, como ela chegou aos nossos dias atuais e o que são essas versões que a gente tanto ouve falar da Bíblia. Né? E a questão é a seguinte: a primeira coisa que a gente precisa entender é que não resistiram até os dias de hoje as versões, as cartas originais, os livros originais, o que a gente chama tecnicamente de os autógrafos da Bíblia. Por exemplo,
o livro do Gênesis, escrito por Moisés, não chegou até nós. Até porque o livro do Gênesis, segundo a tradição judaico-cristã, foi escrita por volta de 1450 a.C. Então, o livro original do Gênesis, escrito por Moisés, não chegou aos nossos tempos, não chegou aos nossos dias, não chegou nem perto de nós, né, do nosso tempo. Esse livro do Gênesis original, escrito à mão por Moisés, como eu já disse, o que a gente chama de autógrafo, ele se perdeu com o passar do tempo, ele se desgastou, ele acabou, porque era um livro religioso, era um livro que era manipulado, estudado, assim como a nossa Bíblia. Né? A gente pega a Bíblia e a gente vai ver que, com o passar do tempo, a gente vai manipulando a Bíblia. Dá licença aqui, deixa eu pegar essa aqui. A gente vai manipulando a Bíblia e começa a acontecer isso aqui com a Bíblia. Isso aqui, ó, é a Bíblia que a gente costuma fazer o nosso devocional, costuma fazer o nosso momento de leitura da Bíblia aqui em casa. É uma Bíblia de estudo, uma Bíblia Plenitude Jovem, né? Na nova tradução, na versão, na linguagem, nova tradução na linguagem de hoje, e ela começa a ficar danificada. Isso com o material, com toda a qualidade que nós temos hoje em dia. Imagina isso num pergaminho ou num velino, né? Num couro de animal, né? Como era feito nos tempos antigos, né? Os pergaminhos, os papiros. Como que isso ia permanecer até os nossos tempos? Então não permaneceu. É isso que nós precisamos entender. Você não vai encontrar nem o livro do Gênesis, né, que é o primeiro livro, né, da Bíblia, mas não foi o primeiro livro escrito. Né? O primeiro livro escrito teria sido o livro de Jó, foi o primeiro, é o livro mais antigo da Bíblia. Você não vai encontrar esses livros escritos por Moisés à mão. Assim como você não vai encontrar nem mesmo as cartas que Paulo escreveu, que foram escritas no decorrer do primeiro século da nossa era, do primeiro século depois de Cristo. Então, de onde saem os textos para que as Bíblias de hoje sejam produzidas? Né? Se esses textos não chegaram até nós, isso significa que a Bíblia pode ter sido adulterada em algum momento. Então, a gente precisa pensar o seguinte, o que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias de cópias. Né? As pessoas tinham o seu rolo lá de livros, porque o livro antigamente, né, ele era um rolo. Né? E aí ele era enrolado, desenrolado e lido. E não eram em páginas como a gente tem os livros hoje em dia e as Bíblias hoje em dia. Inclusive, os livros com páginas assim, como nós temos hoje, cortadinhas, sabia, minha amada, que é uma invenção do cristianismo? Foram os cristãos que inventaram o livro como a gente conhece hoje. As páginas cortadinhas. Era mais fácil de carregar, mais fácil de guardar. E aí, como eles queriam carregar as cartas, carregar as cópias dos livros da Bíblia, eles resolveram cortar. Ao invés de enrolar, eles cortaram pedaço por pedaço, empilharam e costuraram e fizeram o que mais próximo do que nós conhecemos do livro hoje em dia, né? Que era mais fácil carregar. E eles colocavam dentro de uma bolsa de couro e cada bolsa dessa chamava volumen. E é por isso que nós temos hoje os livros em volume. Eu comprei o livro do fulano, e o livro ele é em 2 volumes, volume 1 e 2, né? Por causa desse termo lá de antigamente, que era onde era guardado cada conjunto de pergaminhos cortadinho, quadradinho, colocado ali dentro. Cada coisinha daquela ali era um volumen. E aí, a partir daí, né, foi assim, um termo grego, né, e aí foi se aportuguesando até chegar ao volume que a gente conhece hoje. Mas é uma invenção cristã. Os cristãos que inventaram o livro nesse formato que a gente conhece, não em rolo, mas em folhas empilhadas uma na outra. Então, a gente precisa entender o seguinte, que os livros autógrafos, aquelas cartas que Paulo escreveu à mão e enviou
a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo, a primeira carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, essas cartas, elas não chegaram ao nosso tempo. O que nós temos são cópias de cópias de cópias. Os livros iam se desgastando, essas cartas foram se deteriorando, e as pessoas, para preservar aquilo que estava escrito ali, começaram a fazer cópias. E até mesmo para fazer essa informação circular, né? Vamos mandar essa carta que Paulo nos mandou para a comunidade tal, que fica ali, que é vizinha nossa, e eles faziam uma cópia e enviavam para essa outra comunidade. Veja o que Paulo falou sobre esse assunto, sobre essa dificuldade que vocês estão passando aí. Né? E aí mandavam de comunidade em comunidade, e essas cartas se espalharam, na verdade, cópias dessas cartas se espalharam. Então, pensando que, se nós não temos os originais, como nós sabemos que aquilo que nós temos está, de fato, é confiável ou não? O que nós temos de mais antigo e confiável do texto bíblico em hebraico são chamados de textos massoréticos, cópias feitas por estudiosos da Bíblia hebraica, que eram judeus, que eram chamados de messoretas, da Idade Média, por volta do século VI da nossa era, dali da Idade Média ali. Estes homens, né, se dedicaram ao estudo e à cópia dos textos sagrados da Bíblia hebraica, que hoje nós chamamos, né, de Velho Testamento. Né? O nosso Velho Testamento é a Bíblia hebraica, é a Bíblia judaica. Então, esses homens, lá na Idade Média, no século VI a.C., no século VI depois de Cristo, na Idade Média ali, até o século IX, esses homens se dedicaram ao estudo desses livros em hebraico e à cópia desses livros. E estes são os livros que nós temos hoje, são as fontes mais antigas e mais confiáveis da palavra de Deus. Homens de confiança como Ben Asher, um homem, um judeu dedicado ao estudo da palavra de Deus e à cópia da palavra de Deus de maneira mais fiel possível. Mas a gente pensa assim, será que essas cópias, olha só, pensa comigo, são cópias que, de acordo com a tradição judaica, o último livro do Velho Testamento, ele foi escrito por volta de 600 a.C. E aí a gente vai ter a cópia mais antiga e mais confiável do século VI depois de Cristo. Ou seja, 600 anos depois de Cristo. Então são aí 600 anos até Cristo, depois mais 600 anos depois de Cristo. Desde que o texto foi desde que o último texto foi escrito até a cópia mais confiável que a gente tem, são 1.200 anos mais ou menos de distância. Será que nesse meio tempo esse texto não foi adulterado? Então, como que os massoretas que fizeram essa cópia em 600 depois de Cristo, eles podem garantir que eles usaram um texto confiável como base para suas cópias? Não tem como saber, né? Porque existe um lapso de tempo muito grande entre a época em que esses livros foram escritos e o momento dessas cópias dos massoretas. O que a gente tem de confiabilidade são as pessoas que estavam por trás dessas cópias. Pessoas como, por exemplo, Ben Asher, como eu disse. E só que acontece uma reviravolta que coloca em xeque essa ideia de que a Bíblia foi adulterada por mãos de homens maldosos que queriam ter os seus benefícios. Quando que isso acontece? Isso acontece entre os anos de 1947 e 1956, na região chamada Qumran, próximo do Mar Morto. Quem já ouviu falar em os pergaminhos do Mar Morto? Foi um achado arqueológico que não foi achado por um grande grupo de arqueólogos
por grandes arqueólogos famosos, conceituados, mas foi achado de uma maneira um tanto quanto inusitada. Sabe como que os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados, Vera? Não. Não. Os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados... Você sabe, pessoal, pra não pagar amigo sozinho. Ó, os pergaminhos do Mar Morto, eles foram encontrados quando um jovem, pastor de ovelha, estava cuidando das ovelhas de seu pai. Quando ele deu falta de algumas ovelhas. Percebeu que estava faltando algumas ovelhas no rebanho e ele não podia voltar para casa sem essas ovelhas. E a região de Qumran, ela é uma região que possui muitas cavernas. Cavernas, algumas naturais, outras escavadas por humanos, que serviram até como habitação durante algum tempo. E aí, esse jovem ele começou a andar pelas cavernas, procurando as ovelhas perdidas do seu pai. E aí, como as cavernas eram muito fundas e escuras, ele ficou preocupado, como ele estava sozinho, de entrar ali naquele lugar escuro, naquele lugar que poderia causar algum perigo para ele. E ele fazia o quê? Ele, do lado de fora, apanhava pedras e jogava lá dentro da caverna. Se tivesse alguma ovelha lá, provavelmente ela ia emitir algum barulho, ou ela ia sair correndo lá de dentro, e aí ele poderia, assim, resgatar as ovelhas de seu pai que estavam perdidas. Só que ele começou a jogar e ele começou a ouvir um barulho estranho, um barulho de louça. Ele jogava e a pedra batia e fazia um barulho de louça. E aí ele achou estranho. E aí o irmão dele chegou, o irmão mais velho que ele, chegou para procurá-lo, para eles poderem voltar para casa. E aí ele falou com o irmão. E o irmão foi até a caverna e eles começaram a jogar pedras lá e viram que, de fato, em vários lugares onde eles jogavam as pedras faziam barulhos de louça. E aí eles resolveram entrar. E quando eles entraram, para surpresa deles, eles encontraram grandes vasos de argila e dentro desses vasos, vários rolos de pergaminho que pareciam muito antigos. Mas como aqueles jovens eram de uma comunidade um tanto quanto carente e desprovida de conhecimento intelectual, eles acharam que aquilo não era nada demais. Então eles levaram aquilo para casa, alguns se perderam, alguns se desmancharam, e eles começaram a vender aquilo para um sapateiro que usava para remendar sandálias. Até que um arqueólogo, passando ali por aquele mercado, viu aquele homem usando um pedaço de pergaminho que parecia algo muito antigo para fazer remendos em sandália, e ele resolveu chegar perto e pedir para ver, e ele descobriu que aquilo eram escritos muito antigos, e ele perguntou de onde veio, e aí o cara explicou para ele, e aí montou-se essa comissão que foi para a região de Qumran e trabalhou ali entre os anos de 1947 e 1956, e dentro desse período de 9 anos, eles chegaram a apanhar mais de 850 rolos de pergaminho, completos e incompletos, com vários assuntos, várias temáticas, e dentre eles, em 11 cavernas procuradas ali, exploradas ali, dentro dessas cavernas foram encontradas aí mais de 850 pergaminhos, e dentre os escritos desse pergaminho estavam rolos completos, incompletos, alguns já bem deteriorados, de textos bíblicos. Por exemplo, o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um achado arqueológico muito importante, uma prova científica, arqueológica, de que esses textos eles foram escritos por volta de 125 a 100 antes de Cristo. Ou seja, se nós tínhamos os textos massoréticos, que datam do século 6 depois de Cristo, que eram as fontes mais antigas e confiáveis que a gente tinha de cópias da Bíblia, hoje nós temos os textos da região de Qumran, que são os textos dos pergaminhos do Mar Morto, que foram encontrados lá. E esses textos foram datados de 125 a 100 a.C. São as cópias mais antigas da Bíblia que a gente tem conhecimento. O que foi feito? Uma comparação textual entre esses achados
em Qumran e os textos massoréticos. E para surpresa daqueles que dizem que a Bíblia foi adulterada com o passar do tempo, essa comparação constatou que não existem alterações consideráveis que, de alguma maneira, deturpe a mensagem original da palavra de Deus. O que existem são escolha de termos diferentes. São termos que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, mas que foi empregado ali um termo ou outro. Né? O português ele vem evoluindo e aí vem os tratados internacionais da língua portuguesa. Né? A gente teve um acordo ortográfico que alterou algumas coisas há alguns anos atrás. Usa crase, usa hífen, não usa hífen, é assim, não é assim. E aí aconteceram algumas alterações. Mas também existem as alterações na língua, como, por exemplo, no final do século XIX, as pessoas falavam vós-me-se, e depois passaram a falar você, e hoje em dia a gente escreve só VC, né? E daqui a uns tempos a gente vai começar a falar VC, entendeu? É essa a tendência da língua, né? Ela é uma língua viva e ela vai se adaptando com o passar do tempo. Então, o que percebe nesses textos é que não houve uma alteração da mensagem em si, mas houve a alteração de alguns termos com o passar do tempo, assim como acontece no português. Vós-me-se se transformou em você. Algumas palavras lá do texto em hebraico se transformaram com o passar do tempo, mas isso não mudou o contexto, isso não mudou o sentido do texto, isso não adultera a compreensão do texto bíblico para favorecer esta ou aquela pessoa, fazendo com que a palavra de Deus não deva ser mais levada em consideração porque é um texto adulterado. Né? Então, nós precisamos entender que, agora, se a Bíblia é uma só, o que são as versões, então? Né? Então, nós entendemos o seguinte: a Bíblia foi adulterada com o passar do tempo? Nós temos os originais para comparar? Não, nós não temos os originais para comparar. Né? Nós já chegamos a essa conclusão. Esses textos se perderam e o que nós temos são cópias de cópias. A cópia mais antiga que a gente tinha eram os textos massoréticos, que datavam do século VI depois de Cristo. Pelo menos 1.200 anos após o último livro do Velho Testamento ter sido escrito. Então, um intervalo de tempo muito grande. Nesse intervalo, as cópias poderiam ter sido adulteradas. Só que acontece o achado dos pergaminhos do Mar Morto, que datam de 100, 125 ali antes de Cristo. E aí são só 500 anos de distância entre o momento que essas cópias foram feitas e o momento que os textos originais foram escritos. E aí, a comparação feita com esses textos achados em Qumran com os textos massoréticos de 600 depois de Cristo comprovou que não houve adulteração na palavra de Deus. A palavra de Deus permanece a mesma desde o tempo em que foi escrito. Há mais de 4.000 anos, por exemplo, o primeiro texto escrito até hoje. E nós podemos compreender que a Bíblia é a mesma, desde aquele tempo até os nossos dias de hoje. Então, se nós temos uma Bíblia só, a Bíblia não foi adulterada, agora basta a nós compreendermos o que são as versões. As versões nada mais são que essa escolha de termos e essa escolha de linguagem na hora de traduzir. Então, a gente precisa entender, vamos botar aqui no nosso contexto em português. A primeira Bíblia traduzida do hebraico e do grego, porque a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento escrito em hebraico, a língua dos judeus, e uma parte dela em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego, o grego koiné, o grego comum na região oriental do Império Romano, ali na região do Oriente Médio. Era essa a linguagem que era usada e por isso o texto foi escrito em grego.
né? Era a língua oficial, a língua franca, a língua que todo mundo falava naquela região. E aí, a primeira Bíblia traduzida para o português foi traduzida por um português da região de Torre de Tavares, em Portugal, chamado João Ferreira de Almeida. Ele traduziu a Bíblia diretamente do hebraico, diretamente do grego, para o português. Essa primeira tradução para o português, ela foi publicada em 1753. E a partir daí, ela vem sendo base para as nossas Bíblias em português, né? E por que então que a gente tem as outras versões? A gente tem, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida. O que aconteceu? Num determinado momento da história, estudiosos da Bíblia, tradutores da Bíblia, decidiram apanhar cópias antigas da Bíblia, nesses textos maçoréticos, e comparar com a tradução de João Ferreira de Almeida. E ver se ele poderia ter cometido algum equívoco de tradução, se ele pode ter cometido algum erro de tradução. Por isso que ela é revista. Eles revisaram o texto, vendo se João Ferreira de Almeida tinha cometido algum equívoco na hora de traduzir. E ela é corrigida. Corrigida por quê? Não porque João Ferreira de Almeida cometeu erros significativos na hora de traduzir a Bíblia, mas esses homens escolheram termos que estavam mais em uso naquele momento, escolheram termos que expressassem melhor o sentido daquele texto, e aí eles pegaram e fizeram essas devidas correções. Então nós temos a Almeida do João Ferreira de Almeida como base, nós temos a Almeida Revista e Corrigida. Nós temos também a Almeida Revista e Atualizada. O que isso significa? Significa que esses homens que revisaram esses textos, eles fizeram atualizações de alguns termos. Por exemplo, o português, né, no século XVIII, XIX, por exemplo, quando uma mulher estava grávida, por exemplo, dizia-se que a mulher estava ou pesada ou em estado interessante. E hoje, se a gente disser assim para alguém, a esposa do Kleber está pesada, a gente vai pensar qualquer coisa, menos que ela está grávida, porque é um termo que não se usa mais hoje em dia. As pessoas vão dizer assim, a mulher do Kleber está em estado interessante. E as pessoas não vão entender o que está querendo dizer com isso. Fala que eu estou pesada? Né? Ninguém vai entender o que isso significa. Então, esses termos, por exemplo, que eram termos que eram termos comuns no português de Portugal de 1753, já não estavam mais em uso nesse momento que esses homens fizeram essa revisão da tradução de João Ferreira de Almeida. Então, eles fizeram a atualização desses termos. Eles pegaram alguns termos que já não estavam mais em uso e atualizaram para termos que estavam mais em uso, para que as pessoas tivessem melhor compreensão do texto bíblico. E, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje. Aí já acontece uma atualização mais profunda desses termos. São termos que são usados no nosso dia a dia e as traduções antigas não traziam na Bíblia. Por exemplo, algumas unidades de peso e medida que não estão mais em uso nos nossos dias. Por exemplo, a gente vai ver na Bíblia assim, a caminhada, um dia, um sábado de caminhada, um dia de caminhada, um côvado, não sei quantos estádios. Esses termos são unidades de medida, né, ciclos de prata, né, são unidades de medida que eram usados na época, nos tempos bíblicos, e que hoje a gente não tem muito conhecimento desses termos. E aí eu vou fazer uma comparação com vocês aqui, para vocês entenderem o que aconteceu. Eu vou ler na versão King James, e a Verônica vai ler o mesmo texto na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Eu vou fazer melhor, vou pegar uma Bíblia do Expert aqui,
que é na Almeida Revista e Atualizada, e você vai ver que mesmo ela tendo a atualização de alguns termos, você vai ver que existe uma diferença bem grande nos termos usados pela Nova Tradução na linguagem de hoje. Gênesis, capítulo 6, vou localizar aqui. Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Deus falando para Noé acerca do dilúvio, e ele manda Noé construir uma arca. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 15. Deste modo a farás. 300 côvados será o seu comprimento, e 50 a largura, e a altura de 30. O texto aqui está falando de côvados, que a arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Como está na Nova Tradução na linguagem de hoje? Você leu a partir de qual? Eu li a partir do 14. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Então a gente percebe o que aqui? Mas a versão que o Kleber leu estava dizendo que era para calafetar a arca com betume por dentro e por fora. Ali está dizendo que é para passar piche e tapar todos os buracos. Aqui está dizendo que a arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de altura, de largura, e 30 côvados de altura, quando na da Verônica está falando em metros. Então, parece que essa arca aqui da nova Almeida Revista Atualizada, ela é muito maior do que aquela ali, né? Mas a verdade é que o fato é que são unidades de medida. Um côvado era a medida de um antebraço. Era essa medida aqui, que mede mais ou menos 42 centímetros. Era a medida média de um côvado. Um côvado era equivalente a aproximadamente 42, 44 centímetros. Então, o que Deus está dizendo aqui para Noé? Construa uma arca que tenha tantas vezes o comprimento do seu antebraço. E ali, o que o tradutor da Bíblia na Nova Tradução da Linguagem de hoje fez? Converteu essas medidas para uma unidade de medida que é mais conhecida da gente, né? Por quê? Para eu descobrir quanto mede um côvado, eu tive que fazer pesquisa, eu tive que procurar saber o que era um côvado. E aí eu tive que descobrir que um côvado era a medida de um braço, de um antebraço, e que essa medida ela ficou padronizada entre 42 e 44 centímetros. Então, um côvado era 42 ou 44 centímetros. E aí não era uma medida exata. Então, hoje nós temos medidas que são diferentes. Hoje a gente não fala um pé, um palmo, um côvado, não sei quantos passos, né? Hoje a gente fala metros, centímetros, decímetros, quilômetros, polegadas, né? Então, o tradutor que fez a tradução na nova linguagem de hoje, ele pegou termos que são mais fáceis de compreender. O que é um cipreste, por exemplo? É uma árvore comum lá na Europa e no Oriente Médio. É uma espécie de pinheiro, uma madeira resinosa e leve, que boia com facilidade na água
E Deus manda, né, aqui na Almeida Revista e Atualizada, Noé pegar madeira de cipestre e fazer a arca. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje está dizendo pegue madeira boa. O quão relevante é para mim saber se a madeira boa é acácia, é ciprestre, o que isso vai mudar na minha compreensão em relação ao texto? Não vai mudar nada. Então o autor escolheu pegar um termo de mais fácil compreensão do leitor dos dias de hoje e colocar ali para que haja uma melhor compreensão. Porque senão a gente vai ter que ler a Bíblia com um dicionário do lado. Né? Calma aí que eu vou procurar o que significa côvado. Aí você lê um versículo e fica 2 horas procurando no dicionário, pesquisando na internet o que é côvado. E aí você vai achar um monte de resposta que não tem nada a ver, né? E tal. Aí você pega e continua lendo e aqui está dizendo que era para Noé pegar ciprestre. O que é ciprestre? Aí você vai lá pesquisar o que é ciprestre. Então o autor, o tradutor da Bíblia, que fez a tradução na Nova Linguagem de hoje, ele quis aproximar a linguagem da Bíblia para os nossos dias atuais, para o vocabulário que a gente usa nos dias atuais, para que a gente tenha uma melhor compreensão do texto bíblico. Isso não altera em nada o sentido original do texto. Isso não gera nenhum prejuízo para o leitor, fazendo com que ele tenha interpretações erradas, fazendo com que ele seja enganado ou manipulado por essas versões. É claro que existem livros vendidos hoje em dia como bíblias e que não são. A gente precisa tomar o cuidado de buscar fontes confiáveis. Existem livros aí que são ditos como Bíblia, mas não são essa Bíblia Sagrada. Né? Eu não vou citar aqui para não ofender a religião, a seita de ninguém, mas existem algumas religiões, né, e algumas seitas que fazem uso dessas versões da Bíblia, digamos assim, que trazem acréscimos para tentar explicar coisas que eles querem dar alguma explicação, mas que a Bíblia não traz. Por exemplo, se você for pegar a Bíblia de uma determinada seita por aí e você for ler, no texto onde diz que Adão e Eva tiveram Caim e Abel, e Caim matou Abel, e ele foi para terras distantes e constituiu família, na Bíblia dessa seita vai dizer que Adão e Eva teve Caim e Abel e não sei quantas filhas, e que Caim, após matar Abel, pegou uma dessas irmãs e levou com ele. Essa explicação não tem lugar nenhum na Bíblia, então a gente não pode considerar esse livro como uma Bíblia, né? Porque ela está adulterando a palavra de Deus. Mas essas versões da Bíblia, Nova Tradução da Linguagem de hoje, Almeida Revista e Corrigida, King James, a Mensagem, que está aqui atrás de mim, a Bíblia de Jerusalém, a NVI, NVT, são simplesmente a escolha dos termos. Né? O cara pegou, o tradutor pegou termos mais próximos da nossa realidade hoje, para que a gente tivesse uma melhor compreensão, menos dificuldade na hora de entender a leitura do texto, porque ele traz termos mais próximos da nossa realidade. Então nós compreendemos aqui que a Bíblia é confiável? Sim, a Bíblia é confiável. Entendemos o que essas diferentes versões da Bíblia. Então nós precisamos entender. Desta maneira, nós podemos concluir que mesmo depois de 4.000 anos, desde o primeiro texto bíblico ter sido escrito até hoje, que a última Bíblia foi impressa em alguma gráfica, de alguma editora, em algum lugar no mundo, ela continua sendo a palavra de Deus.
ela continua sendo confiável, ela continua sendo viva, eficaz e suficiente. Inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, como escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo na sua segunda carta ao Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. O próprio Jesus disse assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Quando Jesus está falando da lei e dos profetas, ele está falando dos textos sagrados, ele está falando da Bíblia, do Velho Testamento que nós conhecemos hoje. Digo a verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ou ainda que um dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 19. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a fortalecer a nossa vida de oração e leitura da palavra, para que possamos obedecê-la e vivermos uma vida de acordo com o que o Senhor espera e deseja para nós. Porque se Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, a Bíblia, a palavra de Deus, é o mapa que nos permite a não nos perdermos durante essa caminhada. Que Deus abençoe a todos. Amém. É isso, irmãos. É isso, amados. Eu queria trazer esse texto para que vocês compreendessem que, apesar de nós não termos os originais da Bíblia, nós temos outros textos muito antigos que podem ser comparados com a Bíblia que nós temos hoje e que comprovam que a Bíblia não foi adulterada em nada, que ela continua sendo a palavra de Deus, infalível, viva, eficaz, confiável, suficiente e eficiente. Que nós precisamos pedir a Deus, na nossa pequenez, nas nossas limitações, que Ele nos ajude para que nós possamos ler a Bíblia, meditar nela e andarmos de acordo com os ensinamentos que estão nela. Nós somos discípulos de Jesus. E como conhecer a vontade de Deus, como conhecer a vontade de Jesus para a nossa vida? Lendo as instruções que Ele nos deixou na sua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia. Sim. Então é isso. Essa é o nosso ensinamento, digamos assim, para essa noite e a nossa reflexão acerca da importância da leitura da Bíblia para as nossas vidas. Bem, esposa. Legal? Show. Agora eu vou ler um negócio show também. Lê. Eu fico muito feliz com o crescimento da família Desperta-te. Ver como está crescendo assim com os chaveiros, as brusas e agora com essas lindas Bíblias. Sei que muitas vidas estão sendo abençoadas e edificadas através desse canal. Amo fazer parte dessa família, me emociono com cada bênção que vocês contam aqui. Minha vida tem sido muito abençoada em fazer parte dessa bênção. Vejo o agir de Deus em cada detalhe desse canal Desperta-te. Bênçãos maiores ainda virão. Amém. Adivinha quem? Eu adivinho, mas prefiro não chutar, vai que não é, né? Soninha! Eu imaginei, mas eu preferi não chutar, porque vai que não era, né? E aí quem escreveu poderia ficar chateado. Né? Foi ela mesma, esposa. Ainda botou assim, sinto uma alegria do Espírito Santo aqui que não sei explicar. Sei que tudo é para a glória e honra do Senhor. Creia, Verônica e Kleber, Deus é com vocês. Amém. Falei aqui do crescimento do canal, mas não falei do Samuca, a qual tem sido bênção aí nos lugares onde vocês estão levando a palavra. As crianças têm amado e os adultos também.
vejo o agir de Deus, coisa linda. Muito obrigada, Obrigado. Soninha, por todo o carinho. Soninha sempre muito carinhosa com o Desperta-te, né, com a gente. E sempre assiste os vídeos, deixa um comentário. Sempre está nos abençoando, né, esposo? Sim, sim. Vamos orar agora? Vamos. Vamos orar Eu quero que coloque em oração, né, o meu sobrinho, que está completando hoje 4 meses, o Vitor Filho. Isso aí. Orar por ele. E a mãe do Gustavo, eu não sei o nome dela, o Gustavo da nossa igreja. Colocaram aqui no grupo agora há pouco, eu estava aqui olhando, pedindo oração para a mãe dele, que foi para a CTI. Então vamos orar por ela, tá, pessoal? Eu não sei o nome dela, se alguém souber, pode até estar colocando aqui pra gente, tá? E coloque ela, tá? Na oração de vocês. Isso aí. Isso aí. Vamos orar? Vamos orar. Amado Deus, Pai eterno e soberano, nós queremos agradecer, ó Deus, por essa noite, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui mais uma vez, fazendo, ó Pai, essa live depois de tanto tempo, ó Pai, distantes, ó Pai, do nosso público, distante, ó Pai, dos nossos amigos, distante, ó Pai, da família Desperta-te ao vivo aqui pela página. Nós queremos agradecer, ó Deus, pela vida de cada um que nos assiste. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja derramando, Pai, as suas bênçãos, derramando, Pai, o teu poder, derramando, Pai, uma porção do teu amado Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa que nos assiste. Pai, que nós possamos compreender, através, ó Pai, desse estudo que fizemos nessa noite, que a tua palavra, ela não foi adulterada, que a tua palavra continua sendo a mesma palavra falada pelo Senhor, através, ó Pai, de Moisés, dos profetas, dos apóstolos, do próprio Filho do Senhor, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós entregamos, ó Deus, a vida de cada um que nos assiste. Nós entregamos, ó Pai, a vida, ó Deus, do Vitor Filho, ó Pai, que completa mais um mês de vida nessa noite, nesse dia, ó Pai. Entregamos, ó Pai, a vida dele em tuas mãos, porque cremos, ó Deus, que ele ainda tem uma grande caminhada, uma grande trajetória ainda por essa terra. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria aos pais do Vitor, para que eles possam ensiná-lo, ó Pai, no caminho em que ele deve andar, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, dar sabedoria para eles, ó Pai, para educarem, para instruírem, para ensiná-lo, ó Pai, os princípios do reino, os princípios, ó Pai, da tua palavra. Que ele seja, Pai, conhecido como servo bom e fiel do Senhor, aonde quer que ele esteja. Seja, Pai, nos primeiros anos de vida dele, seja, Pai, na escola, seja na faculdade, seja no trabalho quando ele for grande. Que ele seja um servo do Senhor. Que ele nunca se desvie, ó Pai, nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele seja um servo bom e fiel. Que ele possa ouvir do Senhor, servo bom e fiel, que obedece às minhas palavras. Pai, nós entregamos a Deus a vida da mãe do irmão Gustavo, Pai. Nós não sabemos, ó Pai, do que ela precisa, Pai. Nós não sabemos, ó Pai, o que ela está passando neste momento. Nós não sabemos, ó Pai, se o hospital onde ela está tem capacidade, ó Pai, para atendê-la da maneira que ela precisa. Mas nós sabemos, ó Pai, o Deus que nós servimos. Nós sabemos, ó Pai, quem é o Senhor. E nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Onde não há recurso, o Senhor, ó Pai, entra com os seus próprios recursos. Onde não há, ó Pai, mais esperança, o Senhor entra, Pai, com a tua esperança. Entra, Pai, com o teu agir. E nós sabemos, ó Pai, que não existe cenário, ó Pai, que o Senhor não possa reverter. Nós sabemos, ó Pai, que não há nada impossível para o Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que basta uma palavra do Senhor e ela pode se levantar daquela cama, naquele leito de hospital, naquele leito de UTI, ó Pai. Então nós entregamos, ó Pai, a vida dela em tuas mãos, para que o Senhor faça se cumprir a tua vontade, não a minha vontade, porque nós não sabemos, ó Pai, aquilo que pedimos, nós não sabemos aquilo que falamos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então nós entregamos, ó Pai, a vida dela em tuas mãos, para que o Senhor entre com o teu agir, com a tua providência, fazendo se cumprir, ó Pai, a tua vontade sobre a vida dela, Pai. Pai, que essa reflexão, ó Pai, que nós fizemos essa noite, né? Uma reflexão
mais técnica, mas também com um fundo devocional, onde nós podemos compreender que a Tua palavra ainda é viva e eficaz, onde nós podemos compreender que a Tua palavra não muda e que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e de geração em geração até a consumação dos séculos. Pai, nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra não passará. Enquanto houver céu, enquanto houver terras, nenhum tio, nenhuma vírgula, Pai, da Tua palavra passará, até que tudo se cumpra, Pai. Então, ó Deus, que essa possa ser a certeza do nosso coração, ó Pai, que a Tua palavra é viva, eficaz e que a Bíblia é a Tua palavra, Pai. Que nós possamos meditar nessa palavra de noite e de dia, guardando, ó Pai, essa mensagem no nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça, que o Senhor nos capacite, que o Senhor, ó Pai, nos faça perseverar na nossa vida de leitura da palavra, meditação da palavra e oração, ó Pai, para que possamos aprender qual é a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para nós. Essa é a oração, ó Pai, que eu faço agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é isso. A Verônica vai fazer as considerações finais dela. Pessoal, muito obrigada, tá, por ter ficado aqui com a gente. E não vamos demorar tanto assim mais, em nome de Jesus. E em breve estaremos aqui juntos, tá? E fique com Deus. Tenha uma semana abençoada. Possa ser uma semana abençoada, debaixo da graça, da paz e da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí. E que você possa viver uma vida de devoção ao Senhor. Sim. E uma vida de meditação na palavra do Senhor, que é a Bíblia. Que Deus abençoe você. Até a nossa próxima live. Até a terça-feira com mais um vídeo lá no canal Desperta-te. Se você ainda não é inscrito, clica no link que está aí nos comentários. Vai até o nosso canal no YouTube, se inscreve, ativa o sino das notificações e assim você vai fazer parte da família Desperta-te de uma maneira mais completa, né? Você vai ter acesso a todos os conteúdos da família Desperta-te, que tem o objetivo de edificar a sua vida e de fazer você conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Deus abençoe. Até a nossa próxima live, como eu já disse, né? Aqui nesse bate-papo, nessa interação que a gente tem aqui. E até a terça-feira lá no canal do YouTube com os nossos vídeos gravados que estarão lá esperando por você. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.